E aí? Primeiramente, vamos já conhecer como é incrível a minha roupa. Gente, é o Elmo. A ideia era ser uma coisa meio Halloween, mas eu não tenho nenhuma roupa que se relacione diretamente a Halloween, então esse Elmo é meio assustador, né? Então acho que cumpriu o propósito. Vamos ao vídeo. Então, gente, nesse vídeo eu decidi compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de agosto e de setembro. Porque agosto foi um mês meio fraco de leituras, então eu li apenas 2 livros e aí decidi juntar com setembro e compartilhar também os livros que estão em andamento e a minha TBR, no caso, os livros que eu pretendo ler no mês de outubro, se tudo der certo. Sem mais delongas, vamos começar. O primeiro livro que eu li, na verdade, foi um conto. Foi o Blood Child, da Octavia Butler. Eu li ele em e-book, por isso que eu não tenho ele aqui. E eu fiquei completamente apaixonada por esse conto. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo mais detalhes sobre esse. Mas, basicamente, a história é um planeta em que vivem alienígenas e aí os seres humanos vivem nesse planeta. Só que os alienígenas são dominantes, então os seres humanos são submissos a esses alienígenas. E esses seres diferentes lá, eles são parasitas, então eles se reproduzem em um outro corpo. E aí eles descobrem que quando eles fazem isso nos seres humanos, eles ficam mais fortes. E aí a história vai desenvolvendo. Quem quiser saber mais detalhes é melhor assistir o vídeo, porque é uma história bem complexa, mas incrível. Eu dei 5 estrelas, sem dúvida. Amei. Em seguida, o livro do Clube Página do mês passado, no caso agosto, foi Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. E, gente, que livro avassalador. Eu achei um livro assim, sabe aquele vira-página, aquela história tão comovente, tão envolvente, cheia de temáticas super importantes. Basicamente, a história conta sobre... É o primeiro livro, né, de uma série de biografias da Maya Angelou. Então esse é o livro que a gente acompanha mais, assim, a infância dela e um pedacinho da adolescência. E ele começa com essa mudança dela, assim, ela é separada dos pais e aí ela vai morar com a avó dela no Arkansas. E aí lá ela fala sobre a vida dela, grande parte do livro é descrevendo como é que é o dia a dia dela, mas a gente também encara diversas situações, principalmente de racismo, que ela teve que vivenciar e que foram muito duras, muito difíceis, e a gente acompanha muito as reflexões que ela desenvolve a partir daquilo dali. E é muito forte ver isso, porque a gente vê o ponto de vista de uma criança daquela situação. E é um livro, assim, incrível. Eu acho que a Maya teve muita capacidade de, nossa, você conseguir lembrar aquilo dali, você conseguir descrever como uma criança realmente, assim, o tempo inteiro no livro você sente que é uma criança que tá narrando o que tá acontecendo. Então eu achei que ela é uma escritora incrível. Então eu dei para o livro 4 estrelas, só porque eu achei que algumas partes foram excessivamente longas, enquanto algumas outras poderiam ter tido um pouquinho mais de destaque, mas na verdade eu acho que 4,5, 4 estrelas e meia, eu diria. Amei muito também esse livro. Em seguida, vamos para o mês de setembro. E o primeiro livro que eu terminei em setembro foi A Princesinha, da Frances Hodgson Burnett. Eu acho que é assim que fala o nome dela. E eu tinha muitas expectativas por esse livro. Por quê? Sou muito fã do filme. Eu adoro o filme da Princesinha, aquele filme que passava muito na sessão da tarde, na época que eu era criança, adolescente. Então eu já tinha uma expectativa de que ia ser uma história muito linda, muito fofa, porque já era uma história que eu gostava muito. Mas, no fim, eu dei 3 estrelas para esse livro. Por quê? É um livro legal, é um livro fofo, é um livro simples, é um infanto-juvenil e eu amo infanto-juvenis. Ele tem uma lição ali legal por trás, mas eu achei que o filme foi superior. Eu achei que o livro, assim, é um pouco mais simples do que o filme, poucas coisas acontecem na realidade. E eu preciso confessar que eu achei algumas abordagens da história não muito legais. Eu achei um pouco problemáticas algumas questões e, ao mesmo tempo que é lindo, é muito legal. Mas algumas coisas eu fiquei assim, talvez pela época poderia ter sido um pouquinho melhor, poderia ser uma reflexão um pouquinho mais legal. Mas só isso, eu dei 3 estrelas, achei uma história legal, fofinha, mas eu acho que eu esperava bem mais. Ah, e só dando uma resumida da história da Princesinha, é sobre uma menina que se chama Sarah, e ela é rica, e ela vai morar nesse internato, e aí lá ela é tratada como uma princesa, e todo mundo admira ela, porque ela é muito carinhosa com todo mundo, ela trata todo mundo de uma forma muito igual. Mas aí acontece uma coisa, e ela perde todo o dinheiro que ela tem. E aí ela fica nessa casa como uma empregada da casa. E ela, né, passa por desafios por conta disso.
O segundo livro que eu terminei em setembro foi o Flora Hen, que foi um livro que tava tendo um alvoroço enorme assim na internet, todo mundo falando muito bem dele. E aí eu quis me arriscar, até porque a autora é sul-coreana e eu nunca tinha lido uma autora sul-coreana antes. E aí eu fui com muita curiosidade, assim, de coração totalmente aberto. E eu achei uma história muito delicada. Logo no começo, você se coloca no olhar da protagonista, que é Flora, uma galinha. Sim, é a história de uma galinha. E eu acho que não tem muito que eu possa falar além disso, mas ela é uma galinha poedeira, então ela não pode ter filhos, e aí ela sonha em ter filhos e tal. E só que ela vive o tempo inteiro dentro do celeiro, né? Então a história começa a se desenvolver a partir daí, assim, a partir da possibilidade dela sair ou não desse celeiro e como é que vai ser a vida dela e tal. Mas é uma história muito, muito sensível. Eu acho que ao final da história eu entendi qual era a mensagem. Foi uma mensagem um pouco inusitada pra mim. Não é uma mensagem muito comum, não é uma mensagem... Mas eu entendi a mensagem e eu fiquei, poxa, caramba, entendi. E aí é um livro bem reflexivo, ele tem umas reflexões bem importantes. Mas eu achei, assim, um livro demasiadamente triste. E por isso eu dei 3 estrelas, porque às vezes eu ficava achando que as coisas iam melhorar, eu ficava querendo que fosse um pouco mais esperançoso, e ele não é muito esperançoso, então eu já aviso isso. Ele é um livro um pouco pessimista, então é legal de ler, mas ele não vai ser aquele livro que vai ser... Eu não quero falar muito, não quero dar spoiler. Então é isto. 3 estrelas para Flora Hen. O livro que eu li a seguir foi Coraline, do Neil Gaiman. E eu estava com altas expectativas, porque, primeiro, eu nunca tinha lido nenhum livro do Neil Gaiman. Segundo, porque eu amo a animação Coraline. Eu amo. E a edição que eu tenho, ela é muito linda. Esta é a edição de Coraline que eu tenho. Ela é uma edição da Intrínseca nova, que é simplesmente a coisa mais linda. Eu mostrei ela num vídeo que eu fiz aqui pro canal, mostrando os livros mais bonitos da minha estante, porque essa edição é simplesmente maravilhosa. E o livro é também muito fofo, é uma história muito fluida, muito fácil de ler, muito fácil de entender. É um infanto juvenil, mas com um toque sombrio, é, assim, muito legal. Realmente uma leitura rápida, uma leitura simples, eu acho que terminei em uns 3 dias, não sei. Mas foi muito tranquilo e também a diagramação do livro é muito maravilhosa de ler, gente, é muito tranquila. No fim das contas, eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro daqui, apenas porque eu achei a animação melhor. Eu achei que a animação desenvolveu mais a personagem da Coraline e os outros personagens também, e adicionou elementos da história que ficou mais fantástica. E por isso eu gosto mais da animação, mas o livro também é muito, muito bom, então 4 estrelas. Basicamente a história, né, sobre Coraline, não sei se você não conhece, mas se você não conhece, onde você esteve, porque Coraline é um ícone, né? Ela é uma menina que se muda com os pais pra esta casa daqui, e aí é uma casa muito grande, então ela é dividida em vários mini apartamentos, então ela tem vários vizinhos diferentes, esquisitos e tal, e aí ela encontra uma porta, e nessa porta ela atravessa e ela vai meio que para uma dimensão paralela, onde os pais dela são diferentes, e aí a história começa a se desenvolver a partir daí. É isso. O próximo livro que eu li, pausa dramática para mostrar a capa. É isto, sabe? Corte de Espinhos e Rosas, mais conhecido como uma das fantasias mais incríveis que eu já li. Gente, nunca tinha lido Sarah J. Maas, mas minha prima, Alicia, me indicou esse livro daqui e aí eu comecei a ler e eu fiquei completamente apaixonada. Basicamente, a história, a gente acompanha um universo fantástico em que o mundo é meio que dividido entre humanos e feéricos. Os feéricos, eles são tipo seres super poderosos e tal, e os humanos são humanos. E aí a gente acompanha a protagonista, que é a Fairy, que ela é uma humana que no começo da história ela mata um lobo e descobre que esse lobo era na verdade um feérico. E aí vão atrás dela para buscá-la, para ela pagar por ter feito isso. E basicamente o pagamento é ela vai ter que ser levada para as Terras Feéricas para ser prisioneira de Tamlin, que é um feérico, e essa é a forma que ela vai pagar pela morte que ela causou. Muitas coisas acontecem. Gente, esse livro daqui, eu não sei como é que chama isso, mas ele é como se fosse uma reimaginação da Bela e a Fera. Então, vai ter várias referências da Bela e a Fera que você vai sacar. Assim, quando eu falei a sinopse, você acha que já dá pra sacar, que tem algumas coisas semelhantes, né? Mas é totalmente diferente, assim, tipo, é parecido, mas é totalmente diferente. Não sei bem explicar. Mas
É simplesmente incrível. O romance nesse livro é avassalador. É aquele tipo de romance que só livros de fantasia conseguem me dar. E que eu fico assim, louca. Então, nossa, esse foi um livro que, no meio de todas as leituras que eu fiz no mês, esse foi o livro que eu mais fiquei empolgada, que eu mais estava lendo por prazer. Então, eu indico muito, eu estou muito ansiosa para ler os próximos. Esse daqui realmente ganhou o meu coração de uma forma que eu não imaginava. E eu fico pensando, por que eu demorei tanto para ler este livro? 5 estrelas, sem dúvida. E aí, o último livro que eu consegui terminar no mês de setembro, na verdade, não foi um livro, foi um HQ. Sim, estou lendo HQ. Aquelas, do nada. Porque eu não era uma pessoa que gostava de HQ. Não fazia sentido pra mim, eu não sei, eu não tinha muito interesse, as histórias não me davam muito interesse. E aí, eu li a amostra desse livro, e aí eu tive que comprar o volume 1 de Paper Girls. Não havia uma melhor HQ para eu começar a gostar de HQ. Gente, basicamente, Paper Girls acompanha a história dessas 4 meninas aqui. E elas são entregadoras de jornal. E aí elas entregam o jornal juntas durante a noite pra poder meio que se manterem seguras e tal, acompanham umas às outras. E aí, certa noite, na noite de Halloween, eu acho, inclusive, acontece uma coisa assim, e elas meio que se deparam assim com a máquina do tempo e com viajantes do tempo e monstros e tipo, uma coisa meio apocalíptica, muito louca assim, começa a acontecer na cidade delas e elas estão meio que envolvidas no rolê e a coisa começa a ficar muito louca. E é um livro, no caso um HQ, um volume, né, um conjunto de HQs, que é, assim, louco, mas incrível e diferente. E com aquele clima, assim, de Stranger Things misturado com Dark. E, ao mesmo tempo, muito original, sabe? Inclusive, esta história daqui, ela foi lançada antes de Stranger Things. Então, se algo, Stranger Things é parecido com Paper Girls e não o contrário. E eu não poderia dar menos do que 5 estrelas pra isso daqui, porque foi uma leitura muito, muito agradável e que eu amei. Diferente, nunca tinha lido HQ, mas gostei de ler com imagens. E, gente, as ilustrações são a coisa mais linda. Não quero mostrar spoiler. Mas tem, tipo, umas coisas muito legais. Tipo, é muito lindo, é muito colorido. Tem esse tom, assim, meio rosado, meio roxo. E, é sério, é muito, muito lindo. E eu amei, foi uma experiência super incrível. Esse foi o tipo de história que foi uma experiência, sabe? Então, Baby Girls. O próximo livro eu vou estar, assim, roubando, porque na verdade eu não terminei ele em setembro. Eu terminei ele agora, em outubro. Terminei ele hoje, que foi A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Que eu esperava mais. Ele foi o livro do clube desse mês. A gente vai ter reunião hoje, inclusive. Não sei quando esse vídeo é ao ar, mas a reunião é hoje. E eu tô muito curiosa pra saber a opinião das pessoas, porque eu acho que vai ser bem divergente. Eu não curti muito o livro. Basicamente, o livro a gente acompanha a história de 4 pessoas diferentes, 2 homens e 2 mulheres, e as experiências deles, assim, no sentido tanto erótico das relações deles, como é que eles lidam, quanto no aspecto político, porque eles moram em Praga, né, e aí é no momento em que tem uma invasão russa em Praga, e aí a gente pega todo esse período histórico. Essa parte mais histórica eu achei muito legal, agora a parte dos personagens não gostei muito. Eu acho que é um livro muito interessante para a parte filosófica. Eu acho que tem umas reflexões muito, muito profundas que eu realmente achei bem válidas de se fazer. Mas no geral não foi um livro que me impressionou muito. Então, eu dou para ele apenas 2 estrelas. Foi mal. Eu sei que é um clássico, mas eu tô sendo sincera aqui com vocês. Foi isso. O próximo livro que tá em andamento, eu não tenho nem palavras para descrever. E é O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Que narrativa, que autor, que personagens. Eu sou madrinha da Mel Ferraz, do blog Literaturice, e a gente tá fazendo a leitura conjunta desse livro daqui. O que eu achei maravilhoso, porque eu não sei se eu teria experimentado esse livro se não fosse ela, se não fosse essa oportunidade, né? Mas foi uma leitura que eu fiquei tão feliz que eu me arrisquei, porque é uma história linda, é uma narração linda. E eu já sinto, assim, que Gabo vai ter o meu coração. Não se surpreendam se em algum momento eu soltar um vídeo dizendo que esse aqui é meu novo livro preferido. Porque, sério, que perfeição. A gente acompanha, na verdade, a história da Fermina, que é uma mulher, e a gente acompanha ela, assim,
Começa ela já, assim, acho que com uns 60 e poucos anos. E depois a gente vai acompanhar um pouco da vida dela e os romances que perpassam essa vida dela. E ela é uma personagem incrível, eu amei, amei. Este é um livro, assim, que eu não tenho nem palavras de verdade. Que narrativa. Gente, realismo mágico. Que narrativa. É só isso que eu tenho pra dizer. O Amor dos Tempos do Cólera. Não tem nota ainda, afinal de contas. Não terminei. Mas por enquanto, ele é 5 estrelas, se pá, 6 estrelas. E agora eu vou compartilhar com vocês a minha TBR, que são os livros que eu tô pretendendo ler agora em outubro. Eu não vou falar muitos detalhes sobre os livros, tá? Eu provavelmente vou falar mais detalhes quando for no vídeo de lidas. Mas vou compartilhar aqui com vocês. São muitos livros e eu não sei se eu vou dar conta. Muito provavelmente não. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que ter esperança. Meu cachorro tá latindo, apenas ignorem. Esse tantão de livros aqui. O primeiro livro que eu pretendo ler em outubro é Capitães de Areia, do Jorge Amado. Será o primeiro livro do Jorge Amado que vou ler. Estou muito empolgada. Ele vai ser o livro do Clube Página desse mês, que vai ser muito, muito legal. Acho que vai ser o primeiro autor brasileiro que a gente vai discutir. Né, gente? Jorge Amado, um clássico. Todo mundo fala como a leitura dos livros dele é muito fluida, então eu tô muito, muito ansiosa por esse daqui. Em seguida vem a próxima leitura conjunta da Mel Ferraz, que é O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. E o único livro do F. Scott Fitzgerald que eu li foi O Curioso Caso de Benjamin Button, que eu gostei. Eu achei uma leitura tão simples, sabe? Mais simples do que eu imaginava, então eu imagino que esse daqui também vai ser muito legal. E é uma história clássica, né? Acho que todo mundo conhece e dizem ser um daqueles livros que na sua vida você precisa ler, então tô muito, muito feliz. Acho essa edição linda, inclusive, gente, da Penguin. E é isso, muito ansiosa pra esse. Agora eu vou mostrar 3 livros, ao invés de mostrar um por um, que é a minha TBR de Halloween. Eu postei uma foto no Instagram falando dos livros que eu pretendo ler nesse Halloween, que são livros que eu já estava adiando há muito tempo, mas que eu tenho muita vontade de ler, que são... Eu não sei se foi uma boa ideia mostrar os 3, mas... Psicose, Frankenstein e Drácula. Tô muito, muito ansiosa. Eu assisti recentemente o filme da Mary Shelley. Fiquei com muito mais vontade de ler Frankenstein. E parece muito, muito, muito incrível. Drácula, nem preciso dizer, né? É um dos clássicos que eu tava com muito desejo de ler. E Psicose, né? Que é um dos meus filmes preferidos. Eu, como psicóloga, não poderia ser diferente. Então, tô bem empolgada para esse Halloween. Acho que vai ser um Halloween bem spooky. E o próximo e último livro da minha TBR não poderia ser diferente, Corte de Névoa e Fúria, da Sarah J. Maas, que é a continuação de Corte de Espinhos e Rosas. E Corte de Espinhos e Rosas terminou de uma forma muito... Meu Deus, o que é que vai acontecer? E este pequeno livro daqui é a continuação. Então, vai ser a minha leitura por prazer, por puro prazer e para movimentar, assim, a romântica que existe dentro de mim neste mês de outubro. Então, é isso. Então, gente, é isso. Essas foram as minhas leituras do mês de agosto, de setembro e este eu pretendo fazer em outubro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem o que é que vocês acharam, se vocês já leram algum desse livro, se pretendem ler. E vamos compartilhar opiniões, vamos dialogar, criar encontros, né? Acho que é por isso que eu tô aqui. Eu quero encontrar vocês e conversar sobre livros. Então, muito obrigada por assistirem. Vejo vocês no próximo vídeo, tá? Beijo!